Oi, gente, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai ver equilíbrio químico. Vamos primeiro entender um pouco, vamos conversar um pouco sobre o que é esse equilíbrio. Por exemplo, numa reação de um ácido carbônico, aliás, um ácido carbônico com a água, nós temos aí um ácido acético, um ácido carbônico. Ou vice-versa. Ou quando eu pego um ácido carbônico, eu tenho também, tendo uma decomposição aí, eu vou ter água mais o gás carbônico. Isso acontece onde? Isso nos refrigerantes. Lá na garrafa, lá dentro do líquido do refrigerante, o tempo inteiro existe um ácido, que é o ácido acético, está lá. E o que acontece? Ele se decompõe em água e gás carbônico. E ao mesmo tempo, na proporção onde tem essas moléculas de água e gás carbônico, elas duas se misturam de novo e voltam a ser o ácido acético. Então é uma reação mútua, Está acontecendo as duas reações ao mesmo tempo. Então essa reação é chamada de reversível. Ela tanto pode ir num sentido como ela pode voltar no outro, tá? Então isso explica um dos pontos para que tenha um equilíbrio químico. Então o equilíbrio químico vai acontecer justamente nessa parte. O equilíbrio já está dizendo, a balança, os dois, tanto de um lado como do outro, vão ser iguais, Coloquei aqui para vocês verem a reação reversíveis, que é uma das condições para que haja uma reação, é que essa reação seja reversível, tanto ela possa ir como voltar, tá? Aqui o ácido acético, como eu tinha falado, e também se transformando em água e CO2. A mesma coisa, e essa seta quer dizer justamente tanto vai como vem, ela é reversível. Ela pode reverter o quadro aí e voltar a ser o que era antes, tá? E também outra condição para que haja um equilíbrio químico na reação é um sistema fechado, onde não possa ter uma mudança de matéria. Por exemplo, a matéria ela não possa sair dentro daquele recipiente, daquele ambiente, daquele sistema onde está determinada a reação. Então, acontece no sistema fechado, porque não tem troca de matéria. Pode ter troca de temperatura? Pode. O sistema fechado ele pode ter troca de temperatura, tá? Porque se não tivesse troca de temperatura também, aí já seria isolado, Então, no caso, nós trabalhamos com o sistema fechado. Onde justamente e aí o equilíbrio chega justamente quando a velocidade de uma reação, no caso a V1, a V1 se iguala à velocidade da reação da V2, tá bom? Então, nós temos aí, para esclarecer, o que é o equilíbrio químico. É quando justamente chega nas velocidades, chega nas condições necessárias que a gente apresentou para que uma reação tanto possa ir como voltar e se equilibre, Fique equilibrado. O que é o que acontece dentro do refrigerante. Existe um equilíbrio químico dessas duas reações, que é do ácido acético se decompondo na água e no CO2, e na outra reação, que é o CO2 mais a água, se formando, uma síntese aí de ácido acético. Vamos agora para uma das coisas que cai bastante no Enem, que é o Kc, Kc significa constante de equilíbrio em relações às concentrações. Esse C está relacionado às concentrações, tá bom, gente? Então, eu vou analisar uma certa reação, Vou analisar uma certa reação e aí eu vou ter que calcular essas concentrações. E aí o que acontece? A formulazinha básica é eu me ligar no seguinte. Primeiro eu vou colocar os produtos, tá? Quem são os produtos? Os que ficam aqui. E seus coeficientes vão ser o expoente. Cuidado com isso aqui. O que é isso? Os coeficientes, gente, são esses números que ficam aqui. No caso aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Às vezes já vem 2, já vem 3, 4, 5, 6, depende, tá? E aí esses coeficientes, então é o seguinte, eu já sei quem são meus produtos, Não são esses? E esse aqui, no caso, está sendo meu reagente, No caso, então é o seguinte, os produtos que eu vou colocar aqui, tá? Cada produto tem seu coeficiente, tá bom? 1, e o reagente vai ficar embaixo, e o seu coeficiente é o 1, tá? Vou fazer uma questão aqui, para poder a gente ter uma noção como é que resolve. Vamos observar aqui, tá? Eu tenho aí uma reação, a formação da amônia, tá? Formação da amônia. E aí o que acontece? Vou fazer a minha constante de concentração, meu Kc.
Eu sei que primeiro eu tenho que pegar os produtos, tá? Então, o meu produto primeiro é o NH3. Qual é o coeficiente que eu tenho? Número 2, tá bom? Agora, pela fórmula, só tem um produto. Então, agora eu vou passar o divisor e agora vou para os reagentes. O primeiro reagente é o H2, o hidrogênio 2. Qual é o coeficiente que eu tenho nele? Ó, o 3. Coloca aqui. Vezes. O próximo é o N2. Qual é o coeficiente que eu tenho nele? O número 1. Tá bom? Então, eu já montei aí mais ou menos a minha constante Kc, tá? O que acontece agora? Lá na questão, eles vão informar concentrações, mol por litro, tá bom? Então, essas concentrações eu vou ter que ficar observando e colocar um ladinho em um dado, onde eu possa observar e depois substituir. É aqui, ó, onde tem o H2, eu vou colocar 1,5. Onde tem o N2 eu coloco 0,5 e onde tem o NH3 eu coloco 1, tá bom? Então eu só faço substituir, ó, onde tem o NH3 eu coloco 1, vai ser 1 elevado ao quadrado. Aí, agora eu vou colocar 1,5, vai ser 3 elevado a 3 vezes 0,5 elevado a 1. Né? Então, eu fazendo toda essa multiplicação, eu vou chegar em um resultado que é justamente 0,59. Tá? Então, vai ser 0,59 mol por litros, né? Porque a gente vem trabalhando aqui com mol por litros, tá bom? Então, gente, o resultado, ó, é esse. Então, quando eu quiser falar, na questão pedir Kc, é constante de concentração, você vai sempre fazer essa formulazinha, gente. Produtos em cima, reagentes embaixo, tá? Ó, produtos em cima, reagentes embaixo. Você vai pegar sempre o coeficiente que está aqui, colocar, né? No caso aqui, ó, o 2 aqui veio para cá, o 3 veio para cá e o 1 veio para cá. Os coeficientes ficam como os expoentes, tá bom? É mais ou menos dessa forma que acontece e a gente vai ver outras formas agora que vai se repetir essa mesma moldura de resolução. Bom, gente, nessa segunda parte a gente vai ver agora a constante de equilíbrio em relação às pressões parciais, o Kp, tá? Chamado de Kp está relacionado às pressões parciais. Como que acontece? Dessa forma, eu também vou trabalhar do mesmo jeito, né? Pegando os produtos, colocando na parte de cima da conta, né? E os expoentes vão ser os coeficientes daqueles produtos, tá bom? Igual como a gente fez no Kc. Mesma coisa acontece quando eu coloco os reagentes aí no divisor, tá bom? Com os coeficientes também utilizados aí. Nós temos aqui um exemplo. Eu gosto sempre de mostrar com o exemplo porque você entende melhor essas fórmulas, tá bom? Então o Kp, ele vai dar umas pressões, ó. Ele vai dar a reação aqui, tá? E aí ele dá as pressões em atmosféricas. E aí eu vou ter que fazer a substituição. Primeiro eu separo quem é o produto e quem são os reagentes. Eu tenho um produto e dois reagentes. Então vai ficar assim, ó. O produto eu vou Kp igual, o primeiro produto é NO. E qual é o coeficiente? 2. Passo o tracinho da divisão. Agora vamos para os reagentes. O primeiro reagente é o N2. Qual é o coeficiente? 1. Segundo reagente é o O2. Qual é o coeficiente? 1. Prontinho. Já armei aqui minha equação. Agora eu preciso substituir com os valores que me deu lá na questão, tá? Que aí ele sempre vai dar essas pressões atmosféricas. Vamos primeiro pegar o NO é 1 Kp é igual a 1 ATM, tá? Não precisa botar as unidades de medida se não quiser, tá bom? Elevado a 2.
Já o N2 é 0,8 elevado a 1 vezes o oxigênio, que é 2, elevado a 1, do jeito que está aqui. Depois que eu substituir tudo, vou fazer a continha, tá? E aí o resultado, nós vamos ter aí 0,25. O Kp é 0,25 atms. Certo? Então, nós vimos aí quando trabalha-se com pressão. Lá a gente estava trabalhando com concentração e aqui é compressão dessa reação. Porque dentro do sistema vai ter uma interferência da pressão, né, que vai ser feito, das concentrações que eu coloquei nos reagentes, né, e vai ter nos produtos. Então tudo isso vai interferir. Então nós já aprendemos essas duas formas. E aí, quando nós temos que eu tenho informações e eu quero saber o Kp ou Kc, e aí as minhas informações são diversas. Quando eu relaciono os dois, quando eu misturo essas informações do Kp e do Kc, o Enem sempre traz isso, as provas vestibulares deles confundem a cabeça de vocês dessa forma. E aí eu trouxe aqui mais ou menos, né, uma resoluçãozinha de como funciona. Por exemplo, gente, quando eu vou relacionar o Kp com o Kc, a fórmula que eu vou utilizar é justamente essa. A constante de pressão é igual à constante de concentração vezes a constante R, né, que é justamente a constante dos gases, que é 0,082 atm vezes litros, e temperatura vezes a temperatura, que a gente tem que sempre transformar em Kelvin, tá bom? E esse aqui, variação aí, né? Essa variação é justamente, gente, a variação dos coeficientes dos produtos com a variação dos coeficientes com o reagente. Nós vamos já aprender a fazer isso, que é um pouquinho mais complicado, tá bom? Então, nessa resolução aí, nós vamos primeiro fazer as substituições, tá? Nós vamos fazer aí primeiro as substituições. Essa substituição, aqui no caso, tá? Nós vamos fazer assim. Deixa eu só pegar aqui para a gente ver como foi que eu fiz. Pronto. Nós vamos primeiro fazer o seguinte. Ele dá as informações, né? Eu vou até fazer aqui as informações que ele dá na questão. Ele dá a temperatura em Celsius e dá também o Kc. Ele diz que aqui o Kc é igual a 0,25, tá? Ele diz que a temperatura é igual a 25 graus Celsius e meio, tá? 25 graus Celsius e vírgula 3, desculpa, vírgula 3. Então, quando a gente transforma isso aqui, né, que é mais 273 kelvins, quando a gente vai transformá-los, nós vamos obter aí para 298, né? Vai ficar aí 298,3 Kelvin. Esse é o valor da temperatura. Pronto, nós já temos o Kc, já temos o R e já temos a temperatura, tá bom? Então, nós só vamos aí pegar agora a questão dos coeficientes, né? Nós vamos pegar aí apenas a questão dos coeficientes. Vamos lá. O coeficiente, né? Nós temos aqui o coeficiente. Ó, vou fazer agora esse expoentezinho bem aqui, gente, tá? O coeficiente do produto é 2 menos... Nós temos dois coeficientes, 1 menos 1, não é isso? Pronto. É assim que funciona. Então, dessa forma, nós vamos ter, aqui no caso, né? Desculpa, aqui é mais, tá, gente? No caso, nós vamos ter aqui, ó, 2 menos 2. Então, o coeficiente vai ser 0. Então, gente, aqui eu vou colocar 0. Então, vai ficar da seguinte forma. Eu vou substituir agora, ó. Preste atenção. Kp. Eu não sei quem é o Kp, ele está procurando Kp. O Kc, eu já sei que é 0,25. E aí, gente, aqui vai ser, ó, elevado a 9, né? Vai ser 0,082 vezes
298,3 elevado a zero. Gente, isso aqui tudo elevado a zero, né? Vai ser o quê? 1, né? Então, nesse caso, a resposta vai ser justamente KP é igual a 0,25 vezes 1. KP é igual a 0,25. Né? Nesse caso aí, nós temos essa resposta, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A relação aqui das fórmulas, como que eu cheguei. Qualquer coisa, dá uma olhadinha de novo no vídeo para vocês memorizarem, tá? Essa questão é a questão que cai bastante, né? Nem falando de KP e KC, vocês vão encontrar, que é sobre o equilíbrio químico, tá bom? E eu espero vocês acertarem, que vocês consigam chegar na conclusão da resposta correta. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.